Eu vou dizer apenas umas palavras poucas, apesar de tudo trago-as escritas porque é um apoio para mim. Agradeço muito a presença de todos, são amigos de várias épocas e locais. Eu procurei mesmo que fazer assim, penso que é uma reunião de pessoas que se conheceram, é uma reunião também de afetos, de laços, de partilhas e convidámos pessoas de várias épocas e de vários locais que me tocaram e a quem eu penso que toquei também. São amigos, companheiros e familiares a quem abraço neste dia, pensando muito também nos que já partiram. Agradeço à Cinemateca Portuguesa esta bela casa e ao seu diretor, José Manuel Costa, à Neva de Cherantola, diretora da Cinemateca Júnior, que me deu apoio também, a João Coimbra, da Livraria Linha de Sombra, a Maria Luís Borges de Castro e Augusto Carreira, amigos que muito estimo e admiro, que vão falar para todos nós. Este livro tem uma pré-história e uma história, qualquer delas plena de laços, de afetos e de partilhas. Começou há muitos anos na Casa da Praia, externato de Pedagogia Terapêutica, onde eu trabalhava. É uma história de um ano de trabalho com um grupo de crianças que recordo deste grupo e de outros muitos grupos que tive, e recordo a Orlando, então estagiária na Casa da Praia, que acompanhou esta aventura. Não foi um ano único, era sempre assim que trabalhávamos, com grande entusiasmo, com grande dedicação, com relatórios no final do ano, tudo ficava escrito, algumas coisas estão guardadas, outras não foram guardadas, mas muitas delas fazem parte das nossas memórias. Foi mais um ano de serviço, num serviço onde trabalhávamos com grande dedicação e entusiasmo. Um serviço onde a humanidade, a beleza e o afeto envolviam a prática pedagógica terapêutica. As nossas crianças, que vinham marcadas pelo insucesso, tristeza e a revolta, viviam na Casa da Praia um espaço protetor, favorável à relação, à comunicação, à organização da sua vida interior, à criatividade. Este texto e as fotografias dos materiais dos meninos e meninas ficaram, depois de terem sido apreciados, ficaram guardados para que um dia qualquer coisa acontecesse, ou então apenas com memória futura. Em 2019 e 2020, a minha vida foi violentamente abalada pela perda de 2 familiares muito queridos. Recolhida no meu sofrimento, fui um dia capaz de ouvir a Manuela Cruz relembrar este e outros textos que conhecia, porque ela também trabalhava na Casa da Praia, como sabem, e ouvir Maria José Vidigal apelar-me para a escrita. Entrei na caixa das memórias e pouco a pouco o texto renasceu. Agradeço a Manuela Cruz, Maria José Vidigal, aos meus filhos, ao meu irmão e a Raquel Gomes o apoio que me deram. Agradeço a Fernando Coelho, designer de comunicação, que transformou este trabalho e as histórias ditas, contadas, desenhadas, fantasiadas, pintadas, transformou isso num objeto de arte que muito prazer me dá. Acredito que este texto, que este livro é atual ainda. Penso que sim, que ainda é atual.
e espero que possa promover novas histórias, novas práticas no passado e no futuro. É esse o meu desejo. Muito obrigada. Caros presentes, amigos, colegas, muitas caras que eu não vi há muito tempo, tive agora a enorme satisfação de reencontrar depois de uma longa vida de trabalho, também outras coisas, o divertimento, estar convosco, vos sentir, estar em conjunto. Este é mais um momento que a Paula me deu a oportunidade de ter. E antes de mais nada, portanto, começo por agradecer à Paula a honra deste convite para estar aqui a representá-la, a apresentá-la na sua qualidade de autora do livro Passo a Passo Serão os Nossos Laços. Não vou, obviamente, isto é tão augusto, não é, falar do livro, mas vou falar dela. Ela não se vai importar de tudo o que estou a dizer. A sua carreira profissional deve ser, da maior parte de vós, bem conhecida e de fácil acesso a quem queira sobre ela se debruçar. No entanto, a Paula não é só uma excelente profissional. Isso para mim seria pouco. E assim sendo, aquilo que reputo essencial é a sua qualidade de vida, que na minha concepção se traduz pela honestidade interna e externa com que encara a vida dela própria e dos outros. Logo, a profissão por ela escolhida imbrica-se de forma clara e lisa com a sua própria dinâmica psicoafetiva. Passo a exemplificar. Desde a sua infância, que a Paula brincou com os irmãos, com as crianças do bairro onde vivia, com os colegas da escola e sempre com o sentimento do prazer advindo da partilha com os outros, sedimentando mais e melhor a sua realidade interna feita de dedicação e respeito pela liberdade. Como consequência desta atitude, desde muito cedo desejava ser, como ela dizia, médica de crianças ou professora de pequeninos. Estava a saber o que ia dar. É então natural que a sua escolha profissional se vá orientando para os seus primeiros objetos prazerosos. A sua relação com os pais e com a sua infância, no encontro desta com o desenvolvimento do conhecido Agostinho para a adultice. Mas este desidrato, para ser pleno, vai-se alargar à sociedade. Aparece então a dimensão política esclarecida e revoltosa. Na escola, os seus colegas tornaram-se rapidamente e naturalmente também seus amigos, que ela junta aos outros, que ela anima e acalenta, como seja o caso da pertença dos grupos organizados nesse sentido, como a Pró-Associação dos Liceus, os Cineclubes, o grupo de jovens apelidados de lutadores. Eu fui ver, era um grupo muito interessante, fui ver à internet. Como complemento do desenvolvimento da sua estrutura mental profissional, faz um curso de reeducadora de psicomotricidade em Genebra. Eu acho que vale a pena referirmos um bocadinho o currículo dela, porque é sempre qualquer coisa que é o resultado de muito trabalho e de muita vontade de ser. Eu acho que o livro é a vontade de ser. Regressada a Portugal, ingressou no Centro de Saúde Mental Infantil de Lisboa, tendo trabalhado na clínica infantil das meninas do Hospital de Júlio de Matos, chefiado pela doutora Margarida Mendes. Aí desenvolveu uma intervenção em psicomotricidade, agora olho para os lados, com raparigas internadas há alguns anos, que além do trabalho de ajuda nas tarefas domésticas, praticamente não tinham mais nenhuma atividade que fazer. Teve assim a oportunidade de experienciar com este grupo como é que a importância da recuperação cuidadosa da atividade física desenvolve e molda a plasticidade mental com consequente maior e melhor capacidade afetiva. Eu acho que isto é que deu pontapé na sua vida profissional. Se
poderiam chegar a acordo, desenhe-se comigo. Assim, nesta atividade do grupo, vivido nesta clínica, a Paula confirma a premissa sempre presente no pensamento de João dos Santos. Agora, entre aspas, que o desenvolvimento e a integração humana relacional só é possível através da interação generosa do afeto. Esta é a descoberta, penso, de todos nós técnicos que trabalhamos com ela, que vivemos com ela, e até aqui nesta mesa, onde estamos os três, com ela. Mas, como a maior parte de todos nós, a vida profissional vai ter de sujeitar à vida familiar. A nossa amiga e colega, aqui presente, parte para a Suécia, onde além de fazer um curso intensivo da língua sueca, obtém a licenciatura em Ciências da Educação. Neste âmbito, teve a oportunidade de ter uma formação prática intensa, uma vez que havia muito contacto com diferentes escolas, sempre com orientação regular com os professores e profundamente debatida com os colegas. Mas uma vez alcançado algum conhecimento da parte relacional do eu, neste caso das ciências da educação, todo o desejo da expansão com a globalidade da vivência, com a alteridade no seu todo, vai se impondo. E na Paula, este facto, verifica-se o seu desejo sempre crescente de abordagem profissional agora na saúde mental infantil. Como consequência deste facto, parte para Oxford, onde irá fazer uma formação académica em crianças com necessidades educativas especiais. Coisa tão valiosa, tão preciosa e às vezes tão maltratada. Todos nós sentimos, como pedopsiquiatras, esta carência. Regressado a Portugal em 1974, cerca de um ano depois de 25 de abril, ingressa no Secretariado para a Formação de Professores no Ministério da Educação, onde promove uma nova abordagem da formação destes profissionais. Imagino que se tenha perdido. É sempre assim. Pelo seu desejo, sempre presente, de se atribuir uma tarefa como técnica e investigadora no âmbito da saúde mental infantil, obtém a possibilidade de reingresso no apelidado na cultura do Centro de Saúde Mental Infantil de Lisboa. Nessa altura era só infantil e não havia ainda o juvenil. Aí teve a possibilidade de trabalhar em diversos serviços. Casa da Praia, inserida numa equipa coordenada por ela própria e pela professora Manuela Cruz, minha grande amiga, mais outros membros especializados em lidar com crianças com problemas emocionais, teve a oportunidade de as seguir individualmente e em grupo. O que das crianças quer fazer só é muito importante, o individual e o grupo. Só uma à parte. Eram raparigas e rapazes que chegavam ao serviço, magoados com a escola, tristes, marginalizados, carenciados, sem confiança, bloqueados ou instáveis, revoltosos. Ela já conhecia um pouco revoltada, portanto, estava ali bem. Uns em silêncio, outros imóveis, outros muito agitados, alguns muito agressivos. A finalidade da intervenção seria de dar a possibilidade de fazer aparecer uma relação equilibrada entre os terapeutas e as crianças, desencadeadora da criatividade, que conduz à comunicação e ao prazer da descoberta e, consequentemente, da aprendizagem. A descoberta, não há aprendizagem sem descoberta. Vamos Santos. Uma vez por semana havia uma reunião psicopedagógica dirigida por João dos Santos, a quem algumas vezes participei a convite do mestre. Eu só tive na vida 3 mestres, o meu foi João dos Santos. Tratava-se da apresentação de uma criança por um técnico, seguida a discussão entre todos. Verdadeira participação de forma ativa que originava aquilo que reputo de aprendizagem dinâmica. A Paula e Manuela, com o seu afã de aprender, transmitiam aos seus pais o seu caminho lúdico de devoção e verticalidade. O superior, a verticalidade é fundamental na relação com a criança. Em articulação com o referido trabalho, terei também de realçar o seu trabalho no dispensar de higiene mental infantil.
Este trabalho, pela visibilidade alcançada na pediatria, não sabia que tinha cá, estendeu-se a uma enfermaria do Hospital Dona Estefânia pela iniciativa da Ana Jorge. Eu tirei os doutores a toda a gente, porque isto, como diria o Salles Luís, que um dos meus mestres em medicina interna dizia tutti doutori. Portanto, eu acho que chegámos a uma altura e tirámos o tutti doutori. O Ana Jorge, chefe de serviço deste hospital. Agora, a problemática relacional era sobretudo dirigida à solidão da criança internada por separação forçada durante demasiado tempo das famílias. O jogo lúdico-relacional dava a possibilidade do preenchimento do vazio afetivo instalado. Posso hoje pensar que se tratou de um dos primeiros esboços daquilo que mais tarde se instituiu, ou seja, essa investigação, hoje instaladas e institucionalmente organizadas, que tão importantes têm a revelar e que eu sou muito sensível porque fiz parte das equipes de investigação. E como se todo este trabalho efetuado não bastasse, vamos encontrar a Paula integrada numa equipa de setor que juvenil, agora, ou seja, Centro Mental Infantil e Juvenil, mais tarde Departamento da Saúde Mental Infantil do Hospital Dona Estefânia. A equipa era chefiada pela Maria José Vidigal. Também não sabia cá, calculei quem é. Maria José, calculei que estava cá. Ana Jorge, acho que não. Nela participou em grupos de crianças selecionadas pela Maria José, com mutismo seletivo ou não, depressão e psicose. Devo realçar o dinamismo destes grupos, não só pelo aspecto do seguimento médico, mas também pelo facto da vertente pedagógica em que, aí, mais uma vez, com a Manuela Cruz, a Paula se empenhou fortemente com o arrojo e determinação. Acrescento ainda que o seu trabalho com as famílias destas crianças, a maior parte das vezes desamparadas, foi decisivo à vinculação das famílias destas à instituição. Bom, e depois veio a reforma. Aconteceu os apoios todos que estão aqui. Mas a Paula não parou. Aí desenvolveu uma intervenção em psicologia. Não parou, onde é que está? Não parou nenhum, e portanto, parabéns. Não, é que tem que virar a página, é aqui. Esta história foi imprimida no área do ano. 1, 2, 3. A Paula não parou. Não parou, eu é que parei, não é? E a Paula não parou. Por convite, com o agrado aceito por ela, eu acho que ela gostou muito, passa a pertencer ao Conselho de Administração da Fundação Lucina Atalaia. Na organização desta fundação, foi distribuída a função de direção, juntamente com a Manuela Cruz e a Sónia Cruz Almeida, do Jardim Infantil de Pestalozzi. Aí vem reencontrar a Paula. Esta tarefa inovadora, porque de espírito livre e não libertário, no seguimento do pensamento da grande pedagoga Lucina Atalaia, renovou uma escola dedicada à aprendizagem com criatividade, logo com liberdade, a tal liberdade que eu já tinha falado dentro dela, com liberdade interna e expansiva do desenvolvimento psicoafetivo da criança. Isto é aquilo que eu tirei da Lucina Atalaia, acho que é fundamentalmente o pensamento da Lucina, e foi o que eu senti quando colaborei com este trabalho da Paula. As reuniões psicopedagógicas, por ela instituídas, eram ricas de participação de todos os educadores e professores, apelativas de dúvidas e de respostas. Às vezes mais dúvidas que respostas. Eu estava lá e também às vezes não sabia responder. Algo que tinha a ver com o trabalho anterior, realizado na Casa da Praia, mais as premissas criativas e inovadoras da Lucina Atalaia. Mais uma vez, citando a Lucina, a educação deve estar menos ligada a rótulos e não acredito que os educadores possam seguir na prática, de uma forma rigorosa, aquilo que os outros inventaram. Ai, que grande verdade! É tão difícil aceitar e pôr em ação aquilo que os outros inventam.
sem que isso faça parte de nós próprios. Cara Paula, colega de há 30 anos, agradeço mais uma vez o ter-me chamado para finalmente, ao longo destes anos, poder falar de si como profissional dedicada, competente e honesta. Mas, acima de tudo, queria retribuir o afeto que me dispensou a mim e à minha família ao longo de toda a nossa vida em comum. É uma história terminada. Bom, e agora o livro, que é com o Augusto, mas tenho sempre a dizer que nas nossas vidas profissionais estão sempre presentes as nossas vidas profissionais, sempre juntinhos. No entanto, não poderei deixar de citar uma frase da Paula neste seu escrito, também li, em que ela diz: as frases não têm fim, parecem ficar limitadas quando são escritas, mas é esse registro que vai permitir a sua continuação para além das personagens e dos seus autores. Estamos aqui todos, penso eu, a dar testemunho desta verdade, no sentido em que penso que a Paula escolheu a sua excelente obra Never Ending Story. Faz o que quiseres. Posso? Pode sim. Bom, eu quero também começar por cumprimentar todos os presentes, que já não vi há muito tempo, amigos, colegas. É sempre um gosto muito grande poder-nos encontrar, sobretudo para comemorar situações como esta, o lançamento de um livro. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Eu também resolvi escrever alguma coisa, já me vou esquecendo aqui e ali, portanto, para não correr esse risco. Resolvi escrever, fazer um escrito. A minha apresentação, enfim, irá ser breve e espero que seja um convite, sobretudo, para que vocês leiam o livro, porque é mesmo necessário ler o livro. Não há apresentação possível. Tem mesmo que se manusear, tem mesmo que se ler, para se perceber, para se entender, para se sentir o que é que está neste livro. Eu acho que a Paula está toda neste livro. Quem a conhece bem percebe quanto este livro representa a Paula. Então eu vou ler o meu escrito. Eu tenho tido o privilégio, ao longo da minha vida profissional, de ser convidado para muitos encontros, congressos, mesas redondas, conferências, colóquios, convites a que eu procuro responder da melhor forma que posso e que sei. Mas eu tenho que dizer aqui, publicamente, que o convite da Paula para falar do seu livro foi um convite muito especial e que eu vou guardar também num lugar muito especial da minha memória. Porque foi o convite de uma amiga com quem trabalhei, aprendi, admirei e que olha para as crianças ternamente, revelando uma metodologia rigorosa e simultaneamente flexível, como bem diz a Maria José Vidigal no seu belíssimo prefácio. Por isso, obrigado, Paula. Obrigado por me dar a honra de partilhar comigo uma parte tão importante da sua vida profissional, mas também pessoal. Porque, como diz, nos anos de 2019 e 2020, a minha vida foi marcada por perdas extremamente dolorosas de dois familiares muito queridos. Durante o confinamento, devido à pandemia do Covid-19, vivi, com grande dor e proximidade, memórias daqueles que partiram. E na procura do passado encontrei documentos que me fizeram reviver tempos distantes e eu revisitei-os com afeto e admiração. São palavras da Paula. Depois, a Paula teve esta arte, sensibilidade, de juntar neste livro, com o prefácio da Maria José, com o pós-fácio da Manuela Cruz, outras duas amigas muito especiais, com quem também partilhei grande parte da minha vida profissional, com quem também aprendi muito e por quem tenho uma grande estima e consideração. E em boa hora ainda decidiu juntar nesta mesa a Maria Luís, companheira de percurso,
neste caminho difícil, mas entusiasmante, de compreender a infância, as suas vicissitudes, não raramente tormentos, para falar da autora, já falou, e da obra, que eu vou procurar falar um bocadinho. Ao leitor, convém começar pelo prefácio. Primeira apresentação da obra, convite à sua leitura. E eu concedi a mim próprio a liberdade de comentar também o prefácio de Maria José. Diz ela logo no início: fiquei emocionada ao ler o trabalho da Paula. Na verdade, esta introdução na leitura do livro é um testemunho emocionado, comovente, de quem sabe ler muito para além das palavras, de quem entendeu esta obra na sua dimensão redentora, reparadora e de tributo à memória daqueles que partiram. Paula, ao acordar de madrugada, ainda ao céu pesado de chumbo, tem que ver nascer o sol, para que se inunde de água pura o deserto da sua existência. Também eu me emocionei ao ler este prefácio de Maria José. E se me permiti esta primeira liberdade, permite-me uma segunda liberdade, que é comentar o pós-fácio. É que junto uma outra pitada de atrevimento. Se me tivessem dado a ler este texto, ainda que eu não soubesse que a autora era a Manuela Cruz, eu teria dito imediatamente que foi escrito por Manuela Cruz. Bem, sei que pode ser redundante comentar o comentário e que o pós-fácio deve ser não me importa, ponha música, pode ser baixinho, baixinho. Pode ser redundante comentar o comentário que o pós-fácio deve ser, mas eu, como me senti tão sabiamente guiado na compreensão da obra, tão intimamente ligado ao texto e à ideia que o percorre, que pensei, e partilho convosco em geral, só mesmo a cumplicidade de uma vida, de quem abraça uma ideia em comum ao longo de toda a vida, poderia fazer uma leitura assim, tão límpida e ao mesmo tempo tão penetrante. Se eu me limitasse a ler-vos o pós-fácio, estaria a tarefa de comentar o livro terminada, e eu acho que certamente com ganhos para os presentes. Passo a passo se dão os nós e os laços. Pensará o autor, se calhar pensou, e bem, quando escolhe um título para a sua obra, que este deverá ser suficientemente esclarecedor para o futuro leitor, dizendo ao que vem, situá-lo no tempo e no espaço, mas que possa ser também um convite para o início de uma viagem a dois. Tratar com saber, afeto e arte em pedagogia terapêutica. Título e subtítulo não deixam margem para enganos ou equívocos. Comecemos pelo passo a passo. Passo a passo remete-nos de imediato para a dimensão temporal necessária a quem quer verdadeiramente compreender. E compreendendo, elaborar. E depois então transformar em força impulsionadora de crescimento. Sim, passo a passo, é um confronto com a malignidade da urgência que atravessa os nossos dias. Mas é um confronto necessário. Eu diria até que a única urgência permitida deveria ser confronto com a urgência corrosiva que atravessa as nossas vidas. Ouvimos dizer que as crianças, porque estão a crescer, têm que ser tratadas rapidamente. Não se pode perder tempo. Mas é exatamente por não se poder perder tempo que temos que ter tempo para as tratar. Sob pena de intervenções protéticas que deixarão marcas para toda uma vida. Por isso, o livro da Paula tem também um cunho de resistência e atual. Se dão os nós e os laços. Ligados, intimamente ligados,
numa ligação única, exclusiva, de uma intimidade irrepetível, respirando no seio de uma intersubjetividade só possível através do afeto, mas ao mesmo tempo suficientemente livre e libertadora, que permite o crescimento, os nós e os laços. Este livro diz-nos claramente que não há possibilidade de tratar, de cuidar crianças ou adultos fora deste espaço e deste tempo. O António, o Chico, a Ana, o Filipe, o Mário, a Sara, a Carla. Ao longo do livro, ficamos a conhecer estas crianças, de perto. Não como personagens de um romance que o narrador vai ficcionando, ao sabor da sua arte ou engenho, mas porque elas se vão descobrindo a si próprias e se nos vão revelando com as suas fraquezas, com o seu sofrimento, mas também com a sua capacidade de sonhar, de imaginar e de criar. Descoberta que só foi possível porque encontraram, tal como diz a Maria José, a menina rica que existe dentro da Paula e que sem medo mergulhou no seu mundo, foi ao encontro e com eles, foi ao encontro deles e com eles iniciou uma viagem fascinante. Viagem pelos pontos fantásticos, pela dramatização, pela pintura, pelo convite permanente ao sonho, à imaginação e à criatividade. Mas também desceram à cidade grande, ao real, ao concreto da cidade, com o seu castelo, a ponte, o mirador de São Pedro de Alcântara, o Rocio, a biblioteca, o museu. E da cidade real partiram de novo para a construção da cidade imaginária. E que bela cidade construíram. E depois da cidade imaginária viajaram todos à descoberta do espaço, dos planetas, da Lua, dos cometas, do Sol, das estrelas. E é neste movimento entre o sonho, a fantasia e a realidade, neste vai-vem permanente e incessante em que o imaginário se cruza com o real, é neste movimento permanente que vai nascendo esse outro espaço, onde é possível o movimento de pensar, onde é possível o pensamento. Pensar sem medo, pensar livremente, como bem diz a Paula. Os meninos sabiam que eu ia estar com a Paula e mandaram-me um recado. Diga à Paula que só nos atrevemos a fazer aquela fantástica viagem porque ela foi connosco, sempre ao nosso lado. Sentimos sempre a sua presença, disponível, vigilante, protetor eterno. O recado dos meninos está dado. Agora o meu. Eu tinha saudades, muitas saudades de ouvir falar de crianças com dificuldades, assim, desta maneira, sem os partilhos dos diagnósticos, dos códigos, com o respeito que o seu sofrimento nos merece. Eu tinha saudades de ouvir falar de crianças que não aprendem na escola e não haver uma única referência à hiperatividade com déficit de atenção, o que seria completamente impossível nos tempos que correm. Por isso, eu digo que este livro também é uma forma de resistência. Não é um livro sobre arte, mas contém belíssimas obras de arte. Não é um livro científico, não é um compêndio, mas é um belo e profundo testemunho de amor para as crianças e imprescindível para quem quiser saber o que é pedagogia terapêutica. Muito obrigado, Paulo. Agradeço com grande emoção à doutora Maria Luísa e ao doutor Augusto Carreira
as palavras de saber e de amizade que nos deixam aqui, para nós aprendermos e pensarmos mais. E queria saber se alguém da plateia quer fazer alguma intervenção, pôr alguma questão.